Olá, meus queridos alunos da FAECA Dom Bosco, mais um vídeo de crimes contra o patrimônio, para nós avançarmos nesse nosso segundo bimestre, né, já caminhando aí para o encerramento, mas ainda falta matéria. E nós vamos falar de um crime hoje chamado de apropriação de coisa havida por erro, fortuito ou força maior. Ele é considerado como uma das formas de apropriação pela doutrina, né? Mas ele ganha um capítulo à parte, ele ganha um capítulo no sentido assim, um tipo penal à parte. Ele lembra muito a apropriação indébita. Toma cuidado com essas pequenas diferenças entre esse crime e a apropriação indébita, para não se confundir, mas é um crime gostoso de se estudar e nós vivenciamos esse tipo penal no nosso dia a dia. Tá? Eu vou ler o artigo 169, caput, e vocês vão já no começo perceber essa diferença. Diz assim: apropriar-se alguém de coisa alheia vindo ao seu poder por erro, caso fortuito ou força maior. É um crime de menor potencial ofensivo, ele tem pena de detenção de 1 mês a 1 ano ou multa, né? Perto da apropriação indébita, ele é praticamente ínfimo, tá bom? Então, lá na introdução, vocês vão tomar a seguinte nota, depois eu vou explicar para vocês. Introdução, escrevam assim: nesse crime, não há a entrega voluntária do bem pela vítima, por um ato de confiança, vírgula. O bem vai parar em poder do agente por erro, fortuito ou força maior. E o agente que o recebe, dependendo da modalidade, no primeiro momento também caiu em erro. Os outros, não. Ponto. Senhores, esse delito é o que representa o erro naquilo que nós falamos comumente do que achado não é roubado. Né? Claro que não é roubado porque não houve subtração, mas se apropriar de coisas achadas, encontradas na rua, seja qual for a circunstância, é crime. Artigo 169, parágrafo 2º, inciso 2. Quem nunca encontrou dinheiro, por exemplo, na rua, né? E que crime você praticou? Esse é um tipo específico para isso. Às vezes você tenha tido a sorte ou o azar de cair um dinheiro na sua conta, né? Por um erro, alguém acabou depositando dinheiro na sua conta e você fica com esse dinheiro. Você, num ou no outro caso, se apropriou daquele dinheiro, sem sombra de dúvida. Mas como é que veio a posse daquele bem? E daqui nós vamos marcar a diferença entre esse delito e a apropriação indébita. Que na apropriação indébita, a vítima, ou aquele que tem por direito, lhe transmite a posse por um ato de confiança. Então você recebe a posse, você sabe o que você está recebendo e você recebe de boa fé. Né? Depois você resolve se tornar, então, proprietário daquele bem. Aqui, a posse. O agente ele entra na posse de bens que vão lhe parecer, né, que vão lhe surgir. Só que ele entra na posse não por um ato de confiança da vítima, mas por um ato de erro da vítima, ou por fortuito ou força maior, que nós vamos explicar. Entendeu? Então vamos lá. Lá nas espécies vai ficar mais claro. Espécies. Quais são as 3 espécies de se apropriar desse crime? A primeira espécie, vocês vão colocar uma letra A e escrever erro. Erro, coloquem 2 pontos, na frente de erro, 2 pontos, escrevam. Erro é uma falsa percepção da realidade. Ponto. Como assim uma coisa vida por erro? Né? A vida por erro, como eu disse, é algo que veio por uma falsa percepção da realidade. Olha um exemplo clássico. Você encomenda um aparelho celular de uma marca mais em conta. Dias depois, vem alguém lhe entregar o aparelho, e você achando que é aquele aparelho que você havia encomendado, você assina o recebimento, você leva para o interior da sua casa, você abre o celular e você percebe que veio um super celular muito mais caro do que aquele que você havia então encomendado. Bom, por que não é apropriação indébita? Porque quem está lhe entregando bem, em primeiro lugar, não está lhe entregando uma posse desvigiada, está lhe entregando a propriedade do bem, né, que no julgar dele é seu. E você recebeu bem, de boa fé,
Entenda, você achou que era o celular que você havia encomendado. Se você percebe já, do outro lado, que aquele bem que você encomendou, desde o início não era o bem que você havia encomendado, então você sabe que você pegou a marca X e chegou à marca Y, que é muito mais cara. Então, quando vieram te entregar, você em mãos, já percebendo que ali estava algo errado, ou seja, se valendo de um erro de quem está entregando, e você mantém esse sujeito em erro, se omitindo, por exemplo, né, você fala, muito obrigado. Quer dizer, se muito obrigado assina e vai embora, é uma forma de manter alguém em erro. E você sabe que está errado. Dolosamente, você mantém alguém em erro. Essa conduta configura o estelionato. Agora, quando você pega, por erro, adentra no seu imóvel, abre o aparelho e vê que não era seu, bom, o que você faz de acordo com esse erro? Se você resolve se tornar proprietário, mesmo assim, você responde por esse crime que eu estou falando para você. Apropriação de coisa à vida por erro. Tá bom? Bom, segunda espécie, coloca na letra B, escrevam fortuito. Alguns falam fortuito, não sei porquê. O que é o fortuito, senhores? Uma definição bem tosca que eu vou trazer para vocês é uma ação humana desastrada. Como é que uma ação humana desastrada? Como é que eu posso ilustrar? Olha, senhores, de repente imagine vocês que um criador de cães em determinado local, perto até da sua casa, né, por um descuido, o animal foge, muitos animais fogem. Um animal caro, né, um cachorrinho caro aí. Ele foge e vem parar na porta da sua casa. Aquele cão lindo, caro na porta da sua casa, você pode pensar que é uma bênção divina, mas não é. É o demônio que mandou na sua casa para testar a sua fé. O que você faz com o cão daquele? Aquele cão não é seu. Ele apareceu por uma questão fortuita. Quando falo fortuito, senhores, no sentido de uma ação humana descuidada, significa que alguém que trabalha lá nesse local onde se cria cães, né, por um descuido, então deixou que escapasse esse animal. Nós chamamos de fortuito. Né? Não houve intenção dele em que isso ocorresse. Mas, de toda forma, apareceu na sua casa e você se apropria, você entra na posse daquele bem que, por uma questão fortuita, veio parar na sua residência. O crime do artigo 169. Ninguém lhe deu por um ato de confiança. Tudo bem? E a terceira, que é a letra C, anotem assim, letra C, força maior. O que é força maior? Força maior, vocês vão anotar na frente, que significa uma ação da natureza. Por exemplo, um vendaval. Né? Imagine, senhores, que depois de um dilúvio apareça ali um objeto caro na sua casa. Na hora que a água baixa, né? Ou um vendaval lhe traz alguma outra coisa bem valiosa e caiu no quintal da sua casa, ou na área da frente da sua casa. Bom, você vai entrar na posse daquilo ali. Como é que você entrou na posse daquilo ali? Não foi por um ato de confiança da vítima. Se assim fosse, o delito seria apropriação indébita. Mas não, ocorreu por uma questão de força maior. Qual é essa questão de força maior? Um vendaval, né, uma enchente que lhe trouxe aquilo ali. Você vai até achar que foi Iemanjá que ele trouxe aquele colar, aquela joia cara. Senhores, a força maior lhe deu a posse de algo que não é seu. E se você resolver ficar com aquele bem, mais uma vez o crime é o do artigo 169 do Código Penal. Entenderam essa diferença, turma? Só para registrar, há um eminente jurista, um grande jurista, chama Magalhães Noronha. Quando se pergunta qual a diferença de fortuito e força maior, ele fala que não há diferença nenhuma, apenas excesso de teorização. Mas provas e concursos, de uma forma geral, pedem que o aluno saiba diferenciar o que é fortuito e o que é força maior. Força maior, entendida como ação da natureza, e fortuito como uma ação humana desastrada. Não é? Tudo bem? Agora, olha aquela outra figura do inciso 2 agora, né? Que aparece assim: quem acha coisa alheia perdida, quem acha coisa alheia perdida e dela se apropria, total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou ao legítimo possuidor, ou de entregá-la, à autoridade competente dentro do prazo de 15 dias. Perceba que na figura do inciso 3,
erro fortuito ou força maior, o bem aparece no seu colo, né, por uma dessas situações. Aqui na figura do inciso 2, e eu vim falando do inciso 2 de forma errada, perdoe, inciso 2 é coisa achada, o bem não caiu no seu colo, você encontrou o bem. Como é que ele estava? Ele estava perdido, não estava abandonado. Abandonado é lixo, né? Então, eu pegar lixo não é crime, é o res delicta, né? Não tem dono, então não tem o alheio, então não há crime. Aqui na apropriação de coisa achada, por sua vez, o bem não apareceu para você, mas você o encontrou. É o famoso encontrar dinheiro na rua. E daí, turma? Pegar uma parte ou todo, não importa, o crime está configurado. E ele tem uma curiosidade. O inciso 2 diz que você tem 15 dias para entregar ou ao dono ou às autoridades competentes. Ou seja, você vai encontrar uma mala de dinheiro na rua. O que você tem que fazer? Você tem que ir lá na delegacia de polícia, registrar uma ocorrência e falar que encontrou a mala de dinheiro e está entregando à autoridade competente. Se você não fizer isso em 15 dias, você responde pelo crime do artigo 169. Tá bom? E se eu fizer isso no 15º dia, não há crime. Se eu fizer isso no 16º dia, há crime com arrependimento posterior. Você vai ter uma pena reduzida. Mas isso não é bom? Pelo menos a sua consciência fica em paz, né? E suas relações com Deus também. Né? Você não vai para o inferno. Tudo bem? Então, o que nós vamos anotar nesse inciso 2? Aplica-se a coisas, pode anotar, aplica-se a coisas perdidas em locais abertos ao público. Aberto ao público, né? Como supermercados, por exemplo. Se a perda se der dentro de uma residência, o delito será furto. Então, só para exemplificar, eu vou à casa de qualquer um de vocês para jantar. E lá eu olho e encontro um relógio. Nossa, achei um relógio e pego para mim esse relógio. Eu posso falar que eu me apropriei de uma coisa achada? Claro que não, aquele relógio pertence a alguém da casa. Eu estou falando em furto agora. Do outro lado, se você estiver num supermercado, numa festa, né, como o próprio tipo penal diz, como vocês acabaram de anotar, né, aberta ao público, e lá eu encontro alguma coisa, aí o delito é do artigo 169, inciso 2 do Código Penal. Tudo bem, turma? Legal? Fácil? Gostoso de estudar, né? Então, obrigado. Vamos encerrar por hoje essa apropriação do artigo 169. E aí, na semana que vem, nós nos encontramos com um delito bem bacana também, cheio de detalhes, que se chama estelionato. Valeu, meninos. Continuem seus estudos. Foco, nós vamos vencer isso, se Deus quiser. Tá bom? Super beijo para vocês. Até a semana que vem.